Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos trazer mais informações do nosso timão. Temos possível renovação do Memphis Depay. Será mesmo que o craque holandês permanecerá com a camisa do timão? Temos várias polêmicas, temos vendas, o Corinthians fazendo caixa aí no futebol com a venda do Pedro Choca e muito mais. Tem contratações, então já deixa aquele likezão aí no nosso vídeo. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, que assim você vai ficar por dentro de todas as notícias do nosso timão. Uma realidade, eu acho muito complicado, né? Um jogador igual o Memphis, com tudo que ele tem passado pelo Corinthians, ele reduziu alguma coisa para poder se adequar o valor, né, para ele permanecer. Acho complicado. E para ser bem claro, ele não tem nada com isso. Não. O Memphis Depay não tem a menor responsabilidade nisso. A gente só está citando o nome dele porque, como disse Fabiano e o Godoy, tiveram que vender o Choca porque precisam de grana. O Depay, ele pediu, os caras aceitaram e acabou. Mas venderam mal também, Não tem conversa, o quê? Venderam mal o Choca. É isso que eu estou 1,5 dizendo. milhão de euros por empréstimo, depois mais 4 milhões, vai dar 6 milhões de euros pela venda de um menino. Mas ele ainda fica, o Veloso... Com 12%. 12% Não, uma venda. fica com 12% de uma mais-valia. O que é a mais-valia? diferença? O Torino está Lucro. comprando ele por 7. Se eles venderem por 10, o Corinthians vai ter 12% dos 3 três. excedentes. Isso. Então, eu acho Isso muito corrobora difícil só o que o Veloso ser falou. um dinheiro Ruim, relevante. negócio ruim. É a mesma situação do Murilo. O Murilo foi por 12 milhões de euros para o Nottingham Forest e o Corinthians ficou com 12% de uma mais-valia, que na época o clube falou que eram 12% dos direitos econômicos. E aí, quando o Nottingham Forest ficou perto de vender ele por 70 milhões de libras, que seriam 9 milhões de libras vindo para o Corinthians, averiguaram o contrato e viram que na realidade era 12% da E mais-valia. ganhou um dinheiro agora, né, do Giovani, né? No Ganhou. apelo do Giovani, né? Sim, Ganhou. menino que saiu de graça. Ele saiu no final do contrato, foi para o Hellas Verona da Itália, ficou 6 meses. De graça. O Napoli de graça, fim de contrato. O Napoli compra por 20 milhões de euros. O Corinthians pagou 3 milhões de reais para contratar o deitando Giovani os na jogos base, dele. para tirar ele do Capivariano e levar ele para a base do Corinthians. 3 milhões de reais. O Corinthians fica com 1,5% dessa. Fica com pra uma sempre, migalha lá. É o mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Então vai ter para sempre 1,5% do Giovani, mas imagina se o clube não precisasse da ponte do Hellas Verona, vendesse ele direto para o Napoli, né? Enfim, são aqueles pormenores de Corinthians que a gente sabe que acontece Mas bastante. contratou um jogador reserva, que nem isso o Dorival fez para valorizar, sabendo que havia interesse, colocar o garoto para jogar. Quem, o Choca? O Choca. Contrataram um reserva. Pagaram bem demais para contratar um reserva. Que não joga no Corinthians. O Kaká joga, cara, e ele não põe o Choca para jogar. foi mais caro, Choca né? tinha que ser titular. A valorizaria, sairia 5 com uma milhões ou outra 8 condição. milhões. É aquela história, você tem que preservar, porque é garoto, não tem experiência, Ah, pode preservar. queimar. A grande verdade... O cara que é jogador do Corinthians, da base, quer ser jogador de futebol profissional, o maior teste que tem para ele ser jogador de futebol profissional, vencedor, com êxito na carreira, é ser jogador do Corinthians, pô. A grande verdade é que a impressão que dá, cara, é que aquelas letras pequenas dos contratos, elas continuam. Sim. Essa história da mais-valia é uma. A história do Depay, que a patrocinadora vai pagar metade, não é verdade. Agora, quando a gente chega com o discurso que tudo está mudando, e na verdade tenta-se mudar tudo para não alterar nada. Porque você vê, tem um percentual da venda, 12%, da diferença do que comprou e do que vai ser vendido. É outra história, gente. Então parece que as coisas, os hábitos permanecem. Vocês não têm... Que as coisas, os hábitos permanecem. A sorte e competência dos jogadores, do treinador, de quem estava lá na gestão e quem chegou agora, é que o time está dando resultado dentro de campo, gente. Coisa que não tem acontecido em outros que vivem esse mesmo tipo de problema. O Corinthians realmente merece ser estudado. O Dorival, ele conseguiu um título que não se esperava ano passado do Corinthians, né? Por tudo que aconteceu no ano passado, pelo momento que vivia, até político, o Corinthians, e de atraso de salário de jogador, não se esperava que o Corinthians pudesse realmente ganhar a Copa do Brasil, né? O Paulista, a gente sabe que é um torneio que fica sempre em aberto. Era o Ramon, né? Era o Ramon ainda, era o Ramon. Mas a Copa do Brasil realmente foi um mérito do Dorival de conseguir blindar ali o time, fazer com que o time jogasse e conseguir um título inesperado. Mas
tem um preço tudo isso, né, Fernandinho? A gente está vendo agora que até esse título aí que escondeu muitas coisas, agora o Corinthians vai ter mais dificuldade ainda nessa temporada, porque em função de renovação de elenco, da saída de jogadores que precisam sair e que estão mais, que deveriam pelo menos estar mais valorizados. Isso mostra o quanto o Dorival Júnior é bom. Ele não é esse treinador que estavam descartando, que em 2 ou 3 situações ele mesmo colocou a insatisfação com esse comportamento. Se ele perde a Copa do Brasil, ele cai. Então, Ele ganhou uma Copa do Brasil nesse Corinthians e ganhou uma Copa do Brasil no São Paulo do Casares. Ele não é pouco bom, ele é muito bom técnico. Pra mim, muito bom técnico. vamos ouvir o técnico Dorival Júnior falando da venda do Tchoca e também do jogo de ontem. Tchoca, eu acho que é uma oportunidade na carreira. É um novo passo. Eu espero que ele seja muito feliz. Um jogador que fez por merecer. Está sendo procurado aí não só por uma, mas acredito eu até por mais equipes e acabou sendo agraciado aí com uma acredito eu que até uma venda já quase que definida. Nós estamos preparando já um outro garoto, mas ao mesmo tempo nós sabemos que com as saídas deveremos ter novas chegadas aí. Eu acho que é necessário. Até porque nós temos um menino lá que é muito promissor, mas que demanda uma preparação um pouco maior para que não aceleremos um processo, até porque tem pouca idade, 16 para 17 anos. Em relação a isso, nós teremos necessário e obrigatoriamente que buscarmos um nome no mercado. Ele está falando do Iago, é um garoto de 16 para 17 anos, né? Novo. Muito novo para ter uma certeza, né? Não, para zagueiro, Fernandinho. Você pode ver. Garotos são lançados para frente, né? Que a responsabilidade ali é de fazer o gol, de jogar mais à frente. Goleiro, zagueiro, tem que ter mais rodagem, ter mais experiência. Demora um pouquinho mais para amadurecer, né? Então é natural. E um zagueiro de 16 anos não tem espaço, é muito difícil colocar, porque ele oscila muito. E na defesa você não pode errar. Para 2, 3 anos, pelo menos, não é se pra continuar agora. nessa trajetória. Não é pra agora. E uma coisa que tem chamado a atenção nesse início de temporada, principalmente aqui em São Paulo, é justamente essa situação. Poupa um pouco, poupa outro pouco, descansa um, descansa outro. Agora, a situação começou a ficar mais complicada. Nas primeiras 4 rodadas do campeonato, existia a preocupação. Chegamos agora na 5ª, vai começar o Campeonato Brasileiro. Então, a sequência de cada time começa a ter um peso diferente na hora de você escolher o time. Tanto é que o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, botou a cavalaria porque estava correndo, perdeu o Clássico para o Fluminense, mas estava correndo risco, continua correndo risco se ele não se classificar até entrar naquela briga de rebaixamento. Olha a sequência do Corinthians. Tem aí na estreia do Brasileirão, vai jogar em Santos, né, Fabiane? Vai jogar em Santos, um acordo do Corinthians com a CBF, com o Santos também, até por isso o Santos jogou na Neoquímica Arena ontem, porque o Flamengo jogaria na quarta-feira e o Corinthians na quinta, então o Corinthians teria um dia menos de descanso para a Supercopa. O Corinthians queria mudar para a quarta, mas aí tem o São Paulo jogando na quarta, não pode ter 2 jogos na capital, então a solução que a diretoria encontrou foi jogar em Santos. Passar esse jogo, falar com a CBF, vai passar esse jogo contra o Flamengo para o final para dezembro. Aí São você Paulo. vê Vila Belmiro, Santos e Bahia, estreia no Brasileiro, até a decisão da Supercopa, né? Corinthians e Flamengo vão jogar em Brasília, né? Isso. E aí na sequência tem, pelo Paulista, já é a 6ª rodada, Capivariano, que está num momento ruim na tabela, né? De classificação, joga em casa ainda. Está se classificando, Capivariano. No grupo dos 8. Não, desculpe, quem está embaixo é o Velo. Ponte Preta e o Velo e o Noroeste. E o Noroeste. Primavera também, o Noroeste, então lembra, perdão. E aí você vê Corinthians e Palmeiras pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, um momento de definição do Paulista, tanto para o Palmeiras como para o Corinthians. E aí você tem depois, pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e Bragantino. Chegou a hora de acabar com essa história de vamos revezar, vamos administrar o Paulista, administrar o Brasileiro. O Corinthians tem uma situação diferente porque tem um título pela frente. Aí vai por prioridades, né, Fernandinho? Que vão. Então, o que é prioridade? Então, depende de cada elenco, de cada situação. Por exemplo, o Palmeiras está numa situação mais tranquila com relação ao Paulista. Está com 12 pontos, está numa situação de classificação que vai acontecer. Agora, o brasileiro está começando. Tem outros times aí, por exemplo, São Paulo, vai poupar como? Santos, vai poupar como? O próprio Corinthians tem 8 pontos, não está nada resolvido com relação ao Campeonato Paulista.
Então, é uma questão de prioridades. Ainda você vai ter, por exemplo, o brasileiro são 38 rodadas. Você pode dar uma administrada Na hora agora. que chega lá para frente, os caras, porra, bobiei lá no começo. Pois é, mas é. A questão Aí, de os caras não prioridade. aprenderam ainda com isso. Você quer investir no Paulista para tentar brigar pelo título ou você quer botar todo mundo no brasileiro? É uma questão aí de decisão de prioridades das comissão técnica, das diretorias. Né? Porque no final, se ninguém ganha nada no final do ano, Aí o vai título pesar. estadual livra a cara. Livra. O que vocês acham disso? Eu também concordo com o Veloso. Tem que avisar isso para o São Paulo. São Paulo continua poupando, né? Foram 5 jogos poupando o jogador. Ou o São Paulo não tem o que poupar? Não, mas continua poupando ainda, né?